Fala pessoal, que satisfação enorme receber vocês aqui novamente. Estamos aqui na Casa Dom Bernardo, um novo cenário, uma nova frequência, uma nova ambiência, e a gente sempre procura nesse momento trazer para vocês não só a informação do que é ter uma nova ambiência, mas o porquê que isso é importante. O MLAcast ele nasceu e ele está se desenvolvendo com pessoas que comungam do mesmo propósito. Então vocês vão perceber que sempre que a gente traz um convidado, sempre que a gente pensa em alguma estrutura ou em alguma estratégia, é sempre atrelado para mostrar para vocês em como a gente consegue desenvolver expansão de consciência, falar sim de negócios, falar de empreendedorismo, mas falar também da história das pessoas, das principais dificuldades, de tudo aquilo que já existiu, que poderia fazer um ser humano parar ou desistir, mas que quando alguém assumiu o papel de coragem, de protagonismo, de se reconectar com a sua essência, de aprender com isso para seguir adiante, sempre houve uma vitória em detrimento de todo o aprendizado que surgiu. E hoje, como um programa que vai ser um programa de estreia, e está sendo um programa de estreia, na verdade, a gente está com uma convidada mais do que especial, uma pessoa que é super reconhecida, uma pessoa que tem uma história de muito sucesso, de muito aprendizado e também de muita inspiração, que é a Analice. A gente vai apresentar ela daqui a pouquinho. E eu queria que vocês prestassem atenção aos detalhes. Normalmente, quando a gente se dá um tempo, ou a gente faz isso num momento de distração, ou no momento que a gente está num ônibus, ou no momento que a gente está na frente da TV, mas esperando algum compromisso, mas eu queria que você tivesse uma atenção específica sobre o que a gente fala sempre do ser humano 360 graus. A parte de história de vida, a parte profissional, pessoal, mas também a parte de espiritualidade. A gente vai tocar em alguns assuntos que são muito legais. E, sem mais delongas, eu queria fazer a apresentação aqui da Analice. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui, né, no Dom Bernardo. Que só pelo convite de poder passar por toda essa, eu digo que uma experiência, né? Você vem para gravar o podcast, mas você antes vive uma experiência do que vai ser esse podcast. Luíde, parabéns, primeiramente. Obrigado. Eu acho que não só a região aqui do Alto ABC, né? Mas também todo o Brasil merece um produto de qualidade, merecem pessoas de verdade e que possam transmutar isso, né? E passar adiante um pouco disso que você falou. Eu acho que não é somente a pessoa, não é somente o profissional, mas talvez o encontro, né, disso tudo. Eu acho que quando tudo se conecta, as coisas acontecem. Então talvez isso a gente possa trazer um pouquinho para a vida e talvez hoje eu possa dividir um pouquinho das experiências que eu tive, de tudo que eu vivi até agora e falar o porquê de estar aqui, né? Sim. De levar adiante um pouco isso. Não, isso é maravilhoso, porque quando você consegue entender de fato o que te gera experiência, o que te gera oportunidade de aprendizado, o que te traz, na verdade, fontes de conhecimento, você começa a entender que todas as questões que acontecem, elas são sobre você, não sobre o outro. E a sociedade coloca pra gente de uma forma comum que eu preciso me espelhar no outro para eu encontrar o meu caminho. Eu não digo que essa sentença ela tá totalmente certa, porque a gente não acredita nisso, mas quando você encontra o seu caminho, obviamente você vai começar a se conectar com pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Seja evolução, seja crescimento profissional. Em determinados momentos você percebe que uma pessoa não encaixa com você porque tem uma sinergia que é diferente. Mas as pessoas certas vão se aproximar. E por que não modelar uma coisa que é importante? Uhum. Mas ser outra pessoa é algo que vem fazendo você, principalmente que está assistindo a gente, se perder durante o caminho. Então o que a gente quer falar aqui para vocês hoje é como é que essa reconexão ela pode funcionar. E é óbvio que vai ser um enorme prazer a gente praticamente falar sobre a história de vida da Analice aqui e vocês poderem entender em cada momento de dificuldade, em cada momento de insegurança,
em cada momento onde a coragem precisou ser tomada para que existisse um reencontro e se conhecer nesse formato que talvez fosse algo que fosse um processo de aprendizado, como é para mim, como é para você. E as pessoas olharem isso e ter um processo de esperança, de cura, de uma série de coisas. E começando com isso, Ana, acho que, claro que você é mega conhecida, mas o nosso propósito aqui é saber quem é, de fato, a Ana Alice. Porque a Ana Alice ela é um conjunto de experiências, de emoções, de vivências, de desapego de experiências familiares, profissionais, de algumas questões que foram mestres que ensinaram você a chegar até aqui, como decepções, como erros, que pra gente a gente sabe que o erro é só um estímulo e um professor para você poder tomar decisões mais lá à frente e aprender com isso. Mas pensando em quem é a Ana Alice, de fato, hoje, conta pra gente de onde veio a Ana Alice, o que ela passou, enfim, para se tornar o que ela se tornou hoje, mas essa essência. Conta pra gente dessa essência. Perguntinha difícil, hein, gente? Quando alguém, a próxima vez que alguém chegar para você e falar assim, quem é você? Quem é a Ana Alice? Vamos lá. Ana Alice é uma criança cheia de sonhos, uma criança cheia de desejos, de querer desvendar o mundo, de querer desvendar o ser humano. É uma adolescente rebelde que bateu de frente com os pais, que quis mostrar o quanto era forte. Depois, quando chegou ali pelos 28, 29 anos, achava que era dona de si, que sabia mais do que todo mundo. Quando chegou lá pelos 40, pensou, ferrou, eu não sei nada. E agora, como é que eu arrumo tudo isso? Eu acho que a Ana Alice é isso, né? É um resumo, mais ou menos, Luigi, do que eu posso dizer do que eu sou. E eu hoje, com 45, vejo que eu sou apenas uma criança, querendo mudar o mundo, querendo fazer dele um lugar melhor, fazer com que as pessoas encarem isso de uma forma melhor. Porque a gente vai vendo, né, tanta coisa acontecendo, tanta dificuldade, e a gente começa a pensar assim, e aí, o que eu estou fazendo? Enquanto eu não me mexer, ninguém vai se mexer. Então, se você começa a fazer um movimento, você vai vendo que todo mundo ao seu redor. Então, aquela Ana Alice que vem lá de Blumenau, né, de uma terra totalmente germânica, e ela se vendo uma, vamos dizer assim, uma índiazinha, né, fora da tribo, porque é uma cidade completamente alemã, italiana. Daí vem eu lá com aquela mistura alemã, italiana, portuguesa e indígena. Então, pensei, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Né? Então, eu sempre me via fora um pouco do contexto. E talvez esse se enxergar, né, mesmo fora do contexto, é que talvez fez com que eu alçasse voos maiores. Peraí, eu não quero ficar aqui, num lugar onde só falam, só julgam. Eu quero realizar esses sonhos. E hoje, quando eu me pergunto assim, Ana Alice, mas qual era o seu maior sonho? Conhecer o mundo. E eu tive essa oportunidade durante 18 anos, trabalhando no SBT, de conhecer o mundo através da televisão. E hoje eu venho tentando conhecer não só o mundo, mas também as pessoas. Então eu acho que a Ana Alice, puxa, é chata, é sistemática, é amorosa, é braba. Eu acho que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer, né, o que a gente quiser, mas eu vejo que hoje eu consigo ser a Ana por inteiro. Então a Ana Alice é a Ana. Maravilhoso. É a Ana. Eu acho que eu consegui integrar isso, venho conseguindo, né? E a cada dia é um aprendizado, porque o aprendizado não para. Quando a gente acha que a gente já eu sou a Ana, agora eu sei isso, sei aquilo, mas a gente vê que é só um começo. Que bom. Eu
toda vez que eu ouço uma reflexão que já tem uma consolidação de algo para buscar um algo novo, um desfrutar, um descobrir, enfim, eu sempre me remeto a quais foram as fontes que fizeram você, de alguma forma, ter o estímulo para fazer isso acontecer. E vindo do Sul, enfim, com tudo aquilo que você percebia que ganhar o mundo era uma coisa bacana e como fazer, enfim. Qual que foi o ponto de partida da Ana de ter saído do Sul? O que mais assim fazia com que ela... Poxa, eu quero ganhar o mundo, mas como fazer? Eu acho que qualquer pessoa com mais coragem que ela tenha, a coragem ela está atrelada a algumas inseguranças e com a coragem você vence essas inseguranças colocando em prática aquilo que você quer de fato. Só que tem muita gente hoje, Ana, aqui, que vai poder acessar essa frequência, que pode estar exatamente nesse mesmo momento e tá ouvindo isso e tá assim, do mesmo jeito que o Luigi. Mas como ela fez? Aonde surgiu isso? Qual que foi o principal estímulo? O que fez ela sentir aquele friozinho no peito, aquela dorzinha na barriga e falar assim, vou? O que te fez tomar a decisão de buscar esse algo diferente? E com essa decisão, explica pra gente quais foram os seus principais medos, receios, e aí, de fato, você, com coragem, conseguir colocar isso em prática. Uau! É difícil essas... Ó, gente, isso, Luigi. Isso é sacanagem, hein? Quando eu olho para trás hoje, né? E olho aquela Ana lá de trás, eu vejo antes dela uma mãe, um pai, avós, bisavós, e eu vejo muita força. Talvez isso tenha feito, né, hoje eu estar aqui para poder até contar essa história, né? Porque independente de classe social, independente de qualquer coisa, a Analice veio de uma família simples. A minha bisavó, ela foi uma índia que foi pega no laço, entendeu? Então, aquilo já vem no DNA, né? Quando você encontra dificuldades que não são mais dificuldades, mas sim desafios, você começa a enxergar de uma forma diferente. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu tinha acho que uns 10 anos de idade, meu sonho era ser atleta. Então, lá em Blumenau, que é a cidade onde eu nasci, tinha um time de handball muito forte, que ia para a Alemanha, depois da fase juvenil ia para o adulto, e do adulto ia para a seleção brasileira. E eu pensava assim, por que eu não posso ir? Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa muito peculiar, que a minha história sempre foi muito conectada com a minha família. O meu irmão, ele sempre teve um pouco de dificuldades, porque ele tinha bronquite, asma, então ele sempre estava adoecido. E eu tinha que ser a forte, por mais jovem que eu fosse. Por maiores que fossem as dificuldades do meu pai e da minha mãe, eu tinha uma avó que sempre falava, não, tem que ir, tem que fazer acontecer, tem que não sei o quê. Então, talvez isso tenha formado um pouco a Analice naquele período, a aprender a ser forte, a lutar pelos seus sonhos. Então, assim, eu joguei handball dos 10 anos até os 19, daí depois disso não tinha mais dinheiro para nem comprar um tênis, porque a família era simples. Sim. Então, assim, minha mãe e meu pai trabalhavam para sustentar eu e meu irmão. Então, não tinha escolha, né? É você ir pelo óbvio. Sim. Né? Não tem escolha. Então, assim, eu tenho que parar de querer fazer o que eu quero para fazer o que a minha mãe está falando. Você vai ter que parar de jogar porque você vai ter que trabalhar. Isso eu tinha o quê? 14, 15 anos. Então, eu já fui ser costureira, já fui trabalhar com a minha mãe, depois me rebelei lá pelos 17 anos, quis trabalhar fora, em vez da confecção dos meus pais.
Daí me rebelei, vi que lá fora eu gastava mais do que se eu trabalhasse com a minha mãe. Então, assim, você vai amadurecendo aos poucos, né? Eu era muito jovem, 15, 16 anos. Até que um dia uma prima minha que participava de concursos de beleza, e as minhas primas, desculpa gente, mas elas são lindas. Eu era o patinho feio da família, então já viu. Ela chegou para mim e falou assim, mas por que você não participa de um concurso? Ali eu vi uma possibilidade que eu senti dentro de mim que talvez eu fosse capaz. Porque, poxa, eu me dou com todo mundo. Tenho um corpo bonito, né? Jogava handball, só que eu andava toda torta. Então, assim, eu era corcunda, eu não sabia sorrir, eu não sabia nada. E isso eu fui alinhando com o tempo. Então, a primeira vez que eu fui participar de um concurso de beleza, foi um grande desafio para mim. Por quê? Porque eu vi ali, eu enxerguei ali uma oportunidade de ajudar meus pais. Então, assim, eu pensava assim, pô, se eu participar do concurso, olha a estratégia, já estrategista já desde nova. Pensava assim, se eu participar do concurso, se eu ficar em primeiro lugar e ganhar um carro, eu posso ajudar meus pais. Sim. Daí participei, fiquei em segundo lugar, mas na hora que eu estava participando do concurso, eu ficava observando quem era a que sempre ficava em primeiro lugar. Como ela desfilava, como ela se portava, como ela olhava para os jurados. No segundo concurso que eu participei, eu já ganhei. Então ali foi um atrás do outro. Foram acho que 30 e poucos concursos. Na época eu ganhei 3 carros, uma moto, ajudei meu pai a construir uma casa. Então assim, era sempre foi e né, a minha família. Você não desperdiçou as oportunidades que vieram como estímulo para você, Não, né? jamais, jamais. Eu tenho uma coisa que até você falou, né, dessa coisa da esperança. A fé, ela nada mais é do que uma esperança, né? Você coloca ali, naquela fé, a esperança de que vá acontecer. Hoje a gente sabe disso por causa da parte mental, tudo, mas da religiosidade, a fé é isso. É a esperança de alcançar aquilo e se você tem esse poder aqui dentro, essa conexão realmente de amor, você alcança. Então, assim, todas as oportunidades que vieram para mim, eu sempre chegava assim, para minha mãe e para o meu pai. O que vocês acham? Se joga, vai. Legal. Então, assim, os meus pais, e hoje eu vejo tantos pais podando os filhos, não vai para isso, não faz aquilo, e os meus pais sempre foram os maiores incentivadores meus, e são até hoje. Olha como isso é importante, né? A gente tem muito depoimento, Ana, principalmente nas redes sociais, de pessoas que chegam e falam assim, Luigi, eu tô com muita vontade de fazer determinada coisa, só que os meus pais olham para mim e dizem que eu não vou conseguir fazer isso. Meus pais, Luigi, para você falar, meus pais nunca falaram isso para mim. E olha que eles não tinham o entendimento que eles têm hoje, eles não tinham o conhecimento que eles têm hoje, porque meus pais fizeram até a 4ª série. Sim. Entendeu? Eles não tiveram escolaridade, tanto que também, para mim e para o meu irmão, a gente não teve oportunidade de fazer uma faculdade. Eu fui fazer depois que eu já estava aqui em São Paulo. Então, assim, era tudo muito simples, mas também, ao mesmo tempo, era tudo muito inteiro. Mas porque eu vejo muito claro nas suas palavras o seguinte, independente do estudo ou não, já existia um núcleo familiar onde existia encorajamento, existia amor, porque às vezes você tem uma família desestruturada, que pode ser desestruturada financeiramente, mas existe um núcleo de amor tão grande ali que o que eu quero ver no meu filho é ele feliz. Então eu não quero que ele replique aquilo que eu passei ou que eu não tive acesso, mas eu desejo o melhor para ele. Então, se houve um estímulo, por que não apoiá-lo? O grande problema hoje, que a gente fala sempre, aí pensando até nas 12 camadas de personalidade humana, o senso comum brasileiro tem uma dificuldade muito grande, que é viver numa 4ª camada. Então, se eu sei que eu preciso trabalhar para sustentar minha família e de final de semana ter um ou outro divertimento, se puder,
Se puder. Eu não Daí posso eu vou falar, estimular meu filho a nada. Depois eu vou falar para você. Por quê? Os pais passam pra gente, mesmo que não seja consciente, mas inconscientemente, aquilo que eles vivenciaram. Eu só fui entender isso, Luigi, depois que eu trabalhei 18 anos de madrugada no telejornalismo. Por quê? O meu pai era garçom. E ele voltava só de madrugada, quase de manhã. Então pensa o que foi plantado no meu subconsciente, Sim. que eu achava que eu podia trabalhar de madrugada. Sim. Eu, uma mulher, né, e que tive que aprender a ser forte justamente por causa disso, para me proteger, e o quanto hoje a gente olha para os jovens ou para a gente mesmo e a gente vê que o movimento que nossos pais fizeram e que muitas vezes boicota a pessoa ou impulsiona. Eu fui impulsionada. O meu irmão talvez foi boicotado. Por quê? Porque ele era o dodói. Então imagina o peso que os meus pais passaram para ele, por ele ser doente, ter bronquite, asma, ataque, epilepsia, quando ele era pequeno. E não mudaram essa programação mental. Já comigo, como eles viram que com ele aquilo não foi bom, até que assim, daí a gente começa a ver, agora olhando, né, depois dessa pergunta, eu começo a analisar assim, eu fui criada mais solta porque eles tinham que dar total atenção para ele. Então assim, a Ana se vira, e a Ana sempre se virou. Só que não é bem assim. Eu me viro, tranquilo. E aí? Mas aí a gente entra na reflexão da pergunta, né? Você acabou de dar 2 contextos dentro da mesma família, em circunstâncias completamente diferentes. Sim. A Ana forte que se virou e que fez por onde, talvez ela não tivesse tanta opção que não fosse fazer isso. Não tinha opção. Só que aí tem uma outra lição em cima disso. A Ana não queria, muito provavelmente, ter que ter essa força toda, e ela gostaria de ter tido uma partezinha do que o irmão dela talvez teve, ou uma atenção específica para isso. E isso não é nenhum demérito, porque são esses aprendizados e essas conexões que geram as experiências daquilo que a gente vai devolver para o outro quando a gente se consolida como verdade. Sim. Acho que a grande diferença na experiência de vida de cada um é que quando você faz o que você falou no começo, de você pensar em quem era o teu pai, a tua mãe, os teus avós, bisavós, você entender o seguinte, cada versão dessas pessoas veio para você da melhor forma possível. Então o seu avô foi a melhor versão do seu bisavô, o seu pai foi a melhor versão do seu avô, e você é a melhor versão dos seus pais. E quando você olha a lateralidade aqui, o irmão, ele precisou daquilo. E ele te ensinou com isso. Sim. E você teve uma dor que foi originada disso, que não tem nada a ver com o seu irmão. Mas o que você teve de coragem, possivelmente é a dor que o seu irmão tem para muitas coisas que ele não teve ou ele teve que aprender. Sim, ele teve, e foi um movimento muito grande, porque a partir do momento que eu, como jovem, né, tomo isso para mim, como pessoa, como profissional, essa força, eu viro a provedora. Exato. Então eu virei a provedora da casa. Eu era mãe e pai do meu pai, mãe e pai da minha mãe e pai do meu irmão e mãe e pai minha. Então assim, como que eu ajeito isso? Vivendo quase 18 anos, vamos colocar aí que eu comecei no autoconhecimento em 2013, como que eu olho para isso e olho para essa Analice que está ali, porque essa Analice ela também é vulnerável, ela também tem as dores dela, ela também que gostaria de ter esse olhar que os pais tiveram para ela, para o irmão, para ela. Então talvez isso seja a fuga que ela teve de usar isso como desafio para lutar pelos sonhos, para poder ajudá-los, para talvez eles darem um pouco disso para ela também. E aí eu preciso compartilhar uma coisa sistêmica que é importante. Gente, eu tô quase chorando aqui já. Você acabou de contar a jornada do herói. E dentro da jornada do herói, quando eu não tenho
determinado tipo de afeto, eu conquisto o mundo inteiro para mostrar que eu poderia ter tido ou que eu sou merecedor desse afeto. Só que isso não é um demérito, isso é a consequência de algo. Quando você faz isso, e aí acho que vem uma pergunta que é legal, como foi para Analice quando ela virou a provedora? Porque quando ela vira a provedora na dor, muitas vezes, como você falou, você vai ajudar os seus pais, mas Sim. Tá vendo? Eu consegui, tô ajudando vocês. Como foi essa questão da Analice ego dentro da dor? Em primeiro lugar, porque eu tenho certeza absoluta com tudo que a gente já conversou, fora dos bastidores, tá, gente? Mas a gente vai chegar nisso. Que esse processo que o ego falou um pouco mais alto, como provedora, ele teve um contorno e um processo de aprendizado para entender que não precisava de nada disso. Então, esse ponto eu quero que você explique pelo seguinte: quantas e quantas pessoas como você hoje talvez não tenha tido algum tipo de afeto, seja pelo pai ou seja pela mãe, e você replica isso hoje dentro da sua empresa com os seus funcionários, você não descentraliza, você se esconde atrás de uma armadura para você não ser atingível de nenhuma forma, e o teu lado masculino ele toma um tamanho tão gigantesco que a pessoa às vezes tem medo de olhar para você para te falar alguma coisa. Mas esse é o processo que te mostra a maior vulnerabilidade que você tem. Que se a gente faz esse processo sistêmico de olhar ponto a ponto até se conectar à origem dessa dor, você na verdade só está replicando situações específicas que você se moldou para chegar no momento que você está. Então esse exemplo que a Ana vai falar agora aqui é muito importante para você, porque se você passa por isso agora, você vai entender o que é estar nesse ápice desse ego com a dor sendo um provedor e como a desconstrução disso acontece. E eu queria que você ficasse à vontade para falar sobre isso. É muito... Muito louco, né? Muito louco você falando e eu começando a lembrar de tudo. Eu assim, gente, eu achava que eu podia comprar o amor das pessoas. Eu achava que eu podia comprar a presença das pessoas ao meu redor. Eu achava que eu podia comprar o sorriso das pessoas, a intimidade com as pessoas. Não estou falando nem comprar com dinheiro, mas de tipo, você tem que obedecer a mim, porque Sim. eu sou superior a você. Sim. Então, quando eu consegui olhar para isso e dizer assim, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida deles? Por quê? Eu tirei dos meus pais a força deles de pais, porque nem eu nem meu irmão a gente respondia para eles direito, a gente só chegava e ordenava. Eu tirei a força do meu irmão, de irmão mais velho, e eu achava que eu era gigante. Daí eu fui pro autoconhecimento, comecei a me estudar, a olhar para dentro, a ver minhas dores, a ver meus traumas, as minhas crenças que limitavam, a tipo assim, ó, eu quero melhorar. Então assim, o meu ego, ele nunca foi um ego lixo, mas ele foi sempre um ego que me fez evoluir. Então, o ego que fez evoluir, ele te coloca lá embaixo. Sim. E te coloca lá em cima. Te coloca lá embaixo, te coloca lá em cima. Então, ele vai fazendo esse movimento até que... Até você entender o ciclo vicioso para você se encontrar. Tipo, peraí, não é nem é lá e nem é aqui embaixo. Então, eu comecei a entender e comecei a fazer o caminho inverso. Legal. Só que para isso, eu tive que passar por muitas situações. Então, assim, enquanto você não fizer, né, quem está assistindo a gente não fizer esse movimento conscientemente, o inconsciente vai fazer um movimento para que isso aconteça. Então, o que foi comigo? Eu entrei no SBT... primeiro, vamos voltar lá à história lá do começo. Fui jogadora de handball, depois posei nua, né, numa revista masculina há 20 anos. Fui musa da revista Sexy. Foi um trabalho maravilhoso. Se não fosse a revista Sexy, eu não teria entrado no reality show Casa dos Artistas. E depois da Casa dos Artistas, eu fiquei um tempo no Sul, montei uma empresa para minha família de roupas de ginástica, porque eles estavam desempregados também. E montei um programa de esportes radicais.
E sempre... Aliás, é sua cara esportes radicais. Eu aí. amo. Mas eu acho que quem me conhece já viu vários vídeos meu pulando de parapente, eu fazendo rapel, fazendo um monte de coisa. Então, assim, você começa a olhar para a sua história e depois, logo depois, né, de participar da Casa dos Artistas, ir para o Sul, montei esse programa, fui convidada para ir para um telejornal, para fazer um teste num telejornal. E eu sempre dizia assim, Deus, me mostra o caminho. E eu falo isso até hoje. Então, assim, ele sempre me mostra o caminho. Por quê? Porque eu me coloco humilde. E não é porque, tipo assim, ai, ela se coloca humilde, ai, tá se fazendo. Não preciso falar isso aqui. Não, é que uma coisa é uma minha, coisa, né? É uma coisa minha. Você tem o seu jeito de se conectar para buscar muito. essa situação. E o meu jeito de me conectar é, tipo assim, na minha vulnerabilidade, na minha pior dor, eu vou lá e me conecto. Então, eu comecei a olhar para isso, olhar para minha família. Já estava no jornalismo, fui prestar vestibular, fui fazer faculdade de jornalismo, fui para o autoconhecimento, isso se passaram 20 anos. Então, hoje eu consigo vir aqui e falar isso por inteiro para vocês, para você, Luigi, para o Dudu. Porque, assim, a caminhada ela não é fácil. Ainda mais quando você vem de um lugar simples. Sim. Você vai lidar não só com toda a parte do trabalho, mas você vai ter que lidar com você e com as situações mal resolvidas que você trouxe da sua vida. Não que os meus pais não fossem as pessoas mais importantes da minha vida, eles são, e eles sabem disso. Hoje meu pai e minha mãe têm 74 anos. O pai vai fazer 74. E são super ativos, se cuidam, mas também tudo através do quê? Dessa troca. Eu com eles e eles comigo, o tempo inteiro, um se ajudando. Por quê? Porque senão talvez eles não estariam aqui. E nem eu. Ou seja, você teve que, durante o processo de se colocar dentro desse processo para evoluir, o ego, obviamente, com uma ferida de uma dor profunda, independente de tamanho de dor, tá? A gente não está falando disso, mas tem uma dor originária. Ela te leva a você ter um resultado absurdo profissionalmente. Vamos lá para a dor originária, me explica. Eu vou explicar, já vou explicar. Eu já sei até qual é a minha dor originária, gente. Tudo isso te leva para um processo onde a força e a racionalidade é o único caminho de você materializar o que você precisa. E automaticamente... Mas essa força não vem da racionalidade. Não, a racionalidade você materializa as coisas. A força ela vem desse processo de dor que você teve. E aí o que acontece? Quando você se reconhece dentro disso e percebe que você não é aquilo que está acontecendo, existe uma essência que se remete àquela dor originária que é de alguém que queria um carinho, um colo, o que toda criança busca nos pais. E quando a gente tem uma base que infelizmente fica uma base de comparação em alguém que é um irmão que tem e você não tem, automaticamente isso machuca um pouco mais. Só que quando você consegue olhar para isso e buscar entender de fato por que isso aconteceu, se você trabalha esse autoconhecimento, você vai começar a entender que aquilo é uma coisa que refletia em você algo que você sentia. Sim. E na posição dos seus pais, não era aquilo que eles queriam que você sentisse, assim como eles não queriam que o seu irmão sentisse determinada coisa. Sim. Assim como a relação com o teu irmão, um pensava do outro aquilo que alguém tinha mais e que alguém tinha menos. Isso gerava alguns desconfortos, algumas provocações, algumas situações específicas que a gente não precisa entrar em detalhes. Mas eu estou colocando tudo isso porque você que está assistindo, assim como a Ana está aqui agora num momento espectadora, você precisa entender o seguinte. Quando um pai e uma mãe, quando o teu marido, a tua esposa, quando o teu irmão, quando ele diz algo para você e que machuca você, aquilo que ele está falando fala mais sobre ele do que sobre você. Quando ele te joga um processo de dor
ou quando ele coloca algo em você, e por isso que dói mais nas pessoas que a gente ama, né? Porque as pessoas que a gente ama, a gente sabe o que machuca no outro. Não, as que a gente não ama, a gente nem dá Tá bola. nem aí. Só que qual que é o grande problema? Se você começa a compreender que toda questão que acontece com os outros, à sua volta, e que te machucam, tem a ver só com você, você começa a entender nesse processo que você se reconecta com quem você é, de que se aquilo te ocasionou dor, você precisa olhar para aquilo. E quando você olha para isso, se você fizer as 5 abstrações que a gente fala dos porquês, por que que isso me machucou? Aí você vai ter uma resposta disso. Dessa resposta, você pergunta um outro porquê. Por que que essa originalidade, vindo do que eu entendi agora, me traz uma reflexão sobre isso? Vai na terceira, na quarta, na quinta. Às vezes você não precisa nem chegar em 5 vertentes, mas você vai chegar no momento que originou tudo isso. E se você pegar e depois que chegar nessa origem, você trouxer para o mundo real, atual, que você vive, você vai ver que o que você despeja nas pessoas é uma repercussão dessa dor. A forma como você trata as pessoas é uma repercussão dessa dor. O que você faz ou o que você não faz na sua vida, seja por insegurança, não fiz algo, seja por medo, não fiz algo, ou fiz de forma absurda porque transformei isso e canalizei isso numa energia de realização. Tudo tem uma explicação e tudo é sobre você. Então, ao invés de você julgar isso, pense o seguinte: se eu tenho a melhor versão dos meus pais, que vieram do meu avô, e eu tenho uma mágoa com relação a eles, independente do que seja, pelo que eu tive ou pelo que eu não tive, pense o seguinte: eles deram com todo o amor que eles tinham, tudo que eles poderiam, na melhor forma possível, porque essa era a única coisa que eles tinham acesso para te dar. Quando você começa a olhar isso, você percebe que se ele é a melhor versão dos avós, o quanto essas pessoas sofreram com algo que você nunca vai ter acesso, porque você não foi filho do seu avô. Você não foi... Nossa, se eu fosse filha da minha avó e do meu avô, tá ferrada. Sério. Mas é engraçado isso, porque daí quando fala, né, pra quem tá assistindo a gente isso, a pessoa começa a... Se você fizer só 4 reflexões, você na segunda ou na terceira, você já tá chorando. Não, eu tinha feito o que a minha mãe tinha feito. Pai, me perdoa. Mãe, me perdoa, porque eu não imaginava dessa forma. Mas o que é esse exercício, Ana, pra gente concluir esse assunto? Difícil, gente. Isso é empatia da forma mais verdadeira possível. Mas você mesmo se colocar assim, no lugar do outro. Não, a gente se coloca, mas fala isso pra cabeça da gente. Não, é difícil. Porque daí no outro dia tá ali. É difícil. Fez isso comigo, eu vou fazer isso com você também. A pessoa ela começa a pensar o tempo inteiro isso. Mas eu entendi isso agora que você falou, porque assim, o que foi o causador, né, disso tudo? Daí eu tenho que ir na minha infância primária. Eu fui. E foi difícil olhar para aquilo. Primeiro, parabéns pela coragem, porque tem gente que vive uma vida inteira e não consegue fazer isso. Eu vou falar uma coisa para você. É muito difícil olhar para aquilo e ver o significado que eu dei para aquilo. Porque, tipo, eu nasci alegre, feliz, tanto que a minha avó ia na casa dos meus pais para bater no meu popô, para eu chorar. E daí, quando eu começava a chorar, eu já ria. A minha avó dizia assim, não pode, essa menina não é certa da cabeça. E sempre fui assim. Para chorar é difícil, mas também quando chora um monte. Só que daí eu olho para isso porque eles tinham aquele entendimento naquele momento. Então como é que eu vou fazer para salvar um filho, entendeu? Se eu tenho outro. Então eu deixo o outro com familiares, vai brincar, vai ser livre, vai ser forte, enquanto a gente vai cuidar desse daqui. Só que em momento algum eu tinha essa percepção de estar magoada com aquilo. Agora você falou ali, foi assim, eu disse assim, gente, eu nem tinha pensado dessa forma. E olha que eu já fui várias vezes até a minha infância, converso com a minha criança todo dia. Ela fala assim, você aqui de novo. Porque é isso. Porque quando já está resolvido, não tem que ir lá visitar de novo. Sim. É a mesma coisa que a gente ficar preso ao passado. Cada vez que você olhar para o passado, peraí, e aí?
Tá aqui de novo? Uhum. Então eu começo a entender que era o quê? Eu queria uma atenção que talvez eu não tive, e para isso eu me dediquei muito para ter essa atenção. Então, tudo que vinha, e eu pedia a Deus, eu pedia de joelho a Deus. Eu quero isso, 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 isso. Eu criava na minha mente o que eu queria. Hoje eu tenho essa percepção. Se fosse 1 ano atrás você me entrevistar, eu não teria. Sim. É tudo muito rápido, né? A gente vai se conectando e reconectando o tempo inteiro. Daí eu comecei a ver assim, e hoje eu cheguei até ontem, hoje de manhã, eu li uma carta para minha mãe do último curso que eu fiz de expansão de consciência, que eu escrevi uma carta para você. Daí ela assim, e daí? Mãe, eu escrevi essa carta com tanto amor. Mas é muito engraçado. Por quê? Porque ela é assim. A minha mãe aprendeu a dizer eu te amo, tá? Com 65 anos. Ela chegava para mim e falava assim, ó, filha, eu não posso te falar isso porque eu não sei o que é. Eu disse, calma, mãe, que na hora certa a mãe vai entender. E na hora certa ela entendeu o que era o amor. Porque ela começou a ter isso dentro dela, né? Porque ela começou a se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar dela. Por quê? Porque até então nem eu tinha deixado ela tomar o lugar dela. E olha que coisa linda, né? Você talvez não tenha identificado isso com 100% de clareza. Mas as pessoas vêm para o mundo com um propósito. Você já nasce como uma centelha divina que veio para fazer algo aqui. E você consegue entender hoje que a falta do que você não teve foi o elo dentro do teu propósito para gerar na tua mãe o que ela nunca teve. Sim. E você ser o agente para fazer ela entender do que ela precisava? Sim. Tanto que... Então eu te faço uma pergunta. Valeu a pena? Valeu. E por que valeu a pena, Ana? Me fala. Por amor. Por você conseguir ver o outro conectar na verdade. Naquela verdade dele, independente de qual seja. E antes de você fazer a pergunta, até ia falar, ano passado ela veio para Mogi, né? Eu moro em Mogi das Cruzes. Sim. Veio passar 15 dias comigo, e um dia a gente estava caminhando, ela falou assim, filha, como é que você consegue conectar a Deus tão rápido? Porque, de certo, ela tá vendo a minha transformação, tudo. Sim. Eu falei assim, mãe, é sentir amor, gratidão, é não querer mais nada, é só estar aqui. É estar. É sobre ser presente, estar presente, contemplar. Daí ela assim, não entendi ainda, mas tá tudo certo. E talvez ninguém entenda. Mas o processo começou, porque essa pergunta ela não veio à toa. Começou, e agora quando ela olha, ela até riu, ela respondeu isso da carta, mas ela assim, ai, sua besta, palhaça. Mas por quê? Porque se modificou completamente. Hoje eu enxergo que eu vim para mostrar para os meus pais e para mim e para as pessoas que estão ao meu redor o que é o amor de verdade. E o amor de verdade é você estar inteiro. Você chegar para um almoço, dar um abraço de verdade, querer estar ali junto para aprender com o outro. Não é querer achar que é melhor que ninguém. E isso é muito importante a gente falar, principalmente para nós que somos donos de empresas. A gente sempre teve, né, como aprendizado essa coisa de você precisa estar maior do que os funcionários. Sim. Não é sobre isso. É sobre justamente você se colocar no lugar dos seus funcionários, se colocar no lugar dos seus clientes e se colocar no seu lugar como ser humano aqui. Sim. Porque essa guerra, né, que todo mundo fala, porque cada nicho tem a sua batalha, a sua guerra de querer ser melhor. E hoje eu entendo que ninguém é melhor do que ninguém e que a gente pode crescer juntos, que todo mundo pode crescer. As pessoas podem estar achando, Annalise, mas todo mundo fala isso e na realidade não faz. Problema deles. Eu sei quem eu sou hoje, a Annalise, então eu não me importo. O lugar onde eu moro é simples, mas é um castelo para mim.
O carro que eu ando é simples, mas é o melhor carro para mim. Então é você começar a agradecer pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você vem se tornando, e você vai vendo a mudança em todo mundo. Quando eu falo do meu irmão, talvez eu quis provar para ele algo. E hoje eu sei que ele foi a minha maior fonte de inspiração. Ele foi a pessoa que mais me desafiou a ser uma pessoa melhor. Tanto que quando eu saí do SBT em 2019 e vim para Mogi em 2020, daí em 2021 eu abri a agência, a N-Connect, que é uma agência de assessoria de imprensa, relações públicas, marketing digital. Ele chegou para mim e falou assim, ó, vem embora pro Sul, vem aqui ficar com a gente e tal, você já ficou tantos anos longe. Eu disse assim, não, a minha jornada não parou ainda, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, mas o digital não dá dinheiro, você vai viver do quê? Vai passar necessidade. Passei. Teve dias que eu tive que escolher, ou eu botava combustível para ir fazer um trabalho, para gravar algum projeto, ou eu comia. E daí até é gostoso e é bom falar, porque assim, daí teve câmeras, produtores que pagaram o meu almoço, entendeu? E que hoje eu posso pagar o almoço deles. Que legal. Então, eu acho que são transformações que a gente vai tendo na vida da gente, e que hoje, principalmente, que nem quando eu tava vindo pra cá, né? 1h30. Eu vim contemplando aquele caminho e vendo uma cidade aqui e outra cidade aqui. Gente, eu vim pela Índio Tibiriçá, isso, né? E assim, uma delícia. Enquanto as pessoas estão tão preocupadas com o ego, com o orgulho, eu vejo que eu venho fazendo um caminho inverso. Então talvez essa conexão de você conseguir conectar o seu pessoal, o seu profissional e o seu espiritual. Antes eu vinha com a premissa de que era o físico, o mental e o espiritual. E nada mais é do que o físico, que é a sua vontade de viver, aquela vontade de fazer acontecer, que é o profissional, né? O mental, que é justamente a sua razão, é aquilo que você estrategicamente vai pensar que precisa ser feito e que tem que ser feito, e o espiritual, que é ou você automaticamente vai querer mandar em tudo, ou você vai seguir o fluxo divino, seja ele Deus ou qualquer outro nome que seja, o cosmos, a fonte. Cada um vai acessar de uma forma diferente. Eu acho que esse acesso que a gente tem e que a gente... Muitas pessoas falam como despertar, né? Por aí. Eu acho que nada mais é do despertar a nossa alma. E despertar quem a gente é de verdade. Que daí você volta, né? Agora com 45 anos, você volta para aquela criança e é como se não tivesse existido nada naquele meio. Mas fez parte do seu processo de ser a criança e o adulto ao mesmo tempo. É meio confuso de entender, mas eu acho que a gente precisa sentir. E uma vez eu lembro que eu aprendi com uma pessoa que era assim, que a maior viagem que ele fez, a maior distância que ele percorreu, foi da mente até o coração. E quando esses dois se conectam, não tem jeito. Tudo conecta. Tudo conecta. Mas daí eu vou dizer uma coisa, você acha que assim, tô pronto, tá tudo bem. Não, daí vem o inconsciente e te grande. manda mais uma coisinha que ficou lá mal resolvida, que você precisa olhar para aquilo. Só que daí você já tem uma consciência maior. Sim. Então eu acho que a Annalise, eu adoro eu acho que todos os dias eu tô me desconstruindo e me reconstruindo. E eu tô aberta a isso. Então assim, tem gente que fala, Ana, mas hoje você tá chata. Tô mesmo, nem eu tô me aguentando. Mas no outro dia tá tudo bem. E é isso, nós somos assim, a gente não tem que seguir um padrão, né? E principalmente hoje quando a gente fala, né, de ressignificar a vida, de ressignificar o mundo, as consciências das pessoas, dos profissionais, principalmente de quem tá lá no cargo, lá em cima, que precisa deixar de ser tão duro consigo mesmo e fazer esse caminho inverso. Eu posso
ser firme, eu posso me posicionar, mas pode ser com amor. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la mais uma vez. Esse é o primeiro de muitos, viu, gente? Porque a gente falou aqui sobre muitas coisas que são importantes, mas tem outras inúmeras e a gente vai divulgando para vocês aqui algumas coisas que vão começar a existir, outras que a gente vai intensificar. Mas eu quero deixar um recado final dizendo para você que gostou, que entendeu o propósito do que a gente quer fazer, que você não só se inscreva no canal, não só veja isso na TV São Caetano, enfim, nas redes sociais, mas que você pegue o link desse conteúdo e compartilhe com pessoas que você ama. Porque é um insight de uma conversa que desbloqueia muitas vezes uma questão que a pessoa está ali anos buscando uma informação. Se você fizer isso, você é uma ferramenta através de outra ferramenta que comunica uma jornada de transformação. Então, nós estamos aqui, mas você pode transformar a vida de alguém compartilhando isso. E isso não é técnica de nada. Isso é realmente, se você sentiu no seu coração e acha que tem alguém que pode assistir, assista com a pessoa ou compartilhe com essa pessoa. E o MLAcast com a Ana, com o Dudu que está aqui nos bastidores, com o Brunão, com a Casa Dom Bernardo. Ou até mesmo com quem está assistindo. Quem sabe você não vai ser um convidado para estar aqui nesse sofá maravilhoso. Tá vendo aí, ó? Então, acho que o convite fica aqui aberto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E da nossa parte, gratidão total por mais uma vez estar aqui realizando aquilo que é o propósito maior da gente, que é contar histórias de pessoas que passaram por tudo que vocês passam. Às vezes elas não tinham só uma oportunidade de contar como foi essa transformação. E eu tenho certeza que vocês têm uma imaginação muito fértil. E às vezes fica parecendo que é muito fácil, né? Mas não é. É a mesma dor que você tem, alguém já passou, e a gente quer trazer essas pessoas aqui para poder impactar a vida de vocês. Faz uma chamada final, Ana. Para onde? Para o YouTube ou para a TV? Para o YouTube, para a TV, fica à vontade. Você que manda, você é a nossa convidada especial de hoje. Ai, gente, Dudu, me ajuda. Olha só, pessoal, eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Dia 4 de maio na TV... TV São Caetano. Me ajuda aí no convite, fala um pouquinho. A TV São Caetano abriu pra gente uma parceria para a gente poder divulgar todas essas histórias e se conectou a esse propósito maior. Então você não pode perder, em hipótese alguma, essa estreia maravilhosa que vai acontecer. E se o Dudu Blanco tivesse aqui, ele ia falar: segue adiante. E eu, Analice Nicolau, vou ser a primeira entrevistada. Vou contar uma história não, né? A história da minha vida. E quem sabe você pode fazer a grande mudança na sua também. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. E que nos próximos dias vocês fiquem aí aguardando outras boas notícias que virão. Um forte abraço a todos.